Olá, meus queridos estudantes. Gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês, a esse ano letivo 2021. Continuar nossos estudos de língua portuguesa. Eu sou o professor Alberto da Hora. A turma da EJA 2 já me conhecem, porque eu era o professor da turma da EJA 1. Mas eu quero dar as boas-vindas também a vocês, estudantes do segundo ano da noite, segundo ano regular. Vamos trabalhar esse ano com a língua portuguesa. Espero que vocês gostem, espero que vocês interajam, E desde já eu quero desejar a todos muito sucesso, E que a semana seja uma semana repleta de saúde na vida de vocês. Bem, pessoal, nosso primeiro encontro com a língua portuguesa é justamente para nós estudarmos a literatura. Eu vou até destacar aqui para vocês. Nós vamos estudar o romantismo, como vocês estão vendo aqui, na tela. E o romantismo, essa escola literária, esse movimento literário e artístico, ele acontece no Brasil e também na Europa, tanto na poesia quanto na prosa, com a publicação do romance, certo? Porém, a nossa aula de hoje vai falar da primeira geração poética romântica. Ou seja, nós vamos começar a estudar o romantismo justamente pela parte da poesia, da poética romântica. Depois é que a gente vai estudar os principais autores que estão relacionados com os livros, o romance. Porque é nessa época do romantismo no Brasil, que surgem os primeiros romances. Bem, então vamos iniciar a nossa aula. Ora, estudar literatura, vocês já sabem disso, é sempre a gente fazer esse link, com o contexto histórico e social da época. A gente não pode estudar a literatura e dissociar esse estudo da história, da funcionalidade social da época, dos acontecimentos sociais da época. Então, a primeira situação que a gente vai estabelecer aqui é essa escola literária chamada de romantismo foi um amplo movimento que surgiu no século XIX. Então, a gente está falando aqui do século XIX e esse movimento romântico representou artisticamente os anseios da burguesia. Olha que coisa interessante aqui. A gente vai começar a ver que os anseios da burguesia, vamos abrir um parênteses para explicar que essa burguesia está justamente relacionada àquelas pessoas que eram pessoas mais ligadas ao povo, os comerciantes. Eles começaram a ganhar poder, em países na Europa, países em que geralmente toda a cultura estava muito centralizada nas pessoas que tinham poder, os reis, e as pessoas que conviviam ali no âmbito social das elites. Então, esses anseios da burguesia que havia chegado ao poder na França. Bem, esse quadro, essa tela que aparece aí, nessa videoaula, é uma tela que ilustra muito bem a questão da Revolução Francesa. Então, por que a Revolução Francesa foi tão importante para o romantismo? Justamente essa tela se chama A Liberdade Guiando o Povo. É uma tela do pintor francês Delacroix e ele pinta essa tela em 1830. A Revolução Francesa ela aconteceu em 1789. E o romantismo vai se inspirar justamente nesse lema da Revolução Francesa, na liberdade, na igualdade e na fraternidade. Então, a literatura romântica vai ser uma literatura onde os autores, os poetas, os criadores do romantismo, eles vão se deparar com uma produção artística e literária muito mais livre, que vai buscar esse sentimento de liberdade, esse sentimento de nacionalismo também, de valorização da cultura local. Isso a gente vai acompanhar nessa videoaula mais na frente.
Acompanhe comigo a próxima tela. Ainda sobre esse contexto histórico e social, outro fenômeno que merece destaque é justamente isso aqui, ó. O que é que acontece em 1808 no Brasil? É a chegada, é a transferência, né, da corte de Dom João VI para o Brasil. Então, essa família real, né, que habitava em Portugal, devido à invasão de Napoleão e suas tropas a Portugal, a família real, por questão de segurança, ela se transfere para o Brasil. Com a chegada dessa família real, né, como a gente vê inclusive essa chegada sendo ilustrada aqui nessa tela, né, de Debré, que é de 1819, alguns elementos são importantes para serem destacados. O primeiro seria a família real, ao chegar ao Brasil, até porque na Europa, lá em Portugal, essa família real estava muito mais ligada a uma cultura, né, a um maior desenvolvimento que a Europa propiciava, começa a acontecer esses fenômenos aqui no Brasil. Ó. Criação de escolas de nível superior, criação de faculdades, fundação de museus e bibliotecas públicas. Outra coisa interessante é que é nesse período que se instalam as tipografias, né? E começa a surgir uma imprensa mais regular. E a partir dessa imprensa regular, a gente tem a publicação dos primeiros jornais. E, consequentemente, isso aqui é muito importante, a formação de um público leitor. Por quê? Porque o texto, inclusive os primeiros romances, eles foram publicados, a gente vai ver isso na aula quando a gente for falar dos romances românticos, eles foram publicados nos chamados folhetins. O que eram esses folhetins? Eram justamente produções que os romances eles não eram publicados como hoje, que a gente tem os livros, né, completo. Os artistas usavam jornais e através desses folhetins eles iam divulgando os romances capítulo por capítulo, partes por parte, pequenas partes. Então o público tinha acesso ao jornal também para ler esses romances, né, em partes. Então a chegada da família real, todo esse contexto aí do início do século XIX, vai colaborar justamente para o surgimento de um público leitor. E um outro aspecto histórico que merece destaque, que vai influenciar o pensamento romântico no Brasil, é a independência política, né? A independência política do Brasil, que acontece em 1822. Os intelectuais e artistas da época passaram a dedicar-se ao projeto de criar uma cultura brasileira. Ó, isso é muito importante, minha gente. Fique atento a isso. Ó. O romantismo é justamente um momento literário e artístico no país em que essa cultura brasileira ela precisa ser exaltada, ela precisa ser cultivada, ela precisa ser mostrada. Então, há uma tentativa por parte desses poetas e escritores de retratar o Brasil, né? E essa cultura ela é identificada logicamente, com as raízes históricas do país, linguísticas e culturais. Então, a independência do Brasil, essa independência política 1822, né? Muito embora a gente saiba que essa independência, a gente pode falar dela entre aspas, e vocês já estudaram isso aí certamente nas aulas de História do Brasil, sabe por que é uma independência relativa, né? Mas essa independência, esse fenômeno, vai influenciar muito a literatura do romantismo, devido à necessidade de se criar uma cultura brasileira, falar das coisas da nossa terra na literatura e na poesia. Bem, após a gente, né, flutuar aí, conhecer um pouco esse momento histórico, esse contexto social em que o Brasil vivia, né, quando surge lá no século XIX o romantismo, a gente vai observar algumas informações interessantes aqui. Ó. Por exemplo, o romantismo brasileiro, ele tem ou teve como marca inicial a publicação dessa obra aqui, ó, desse livro, Suspiros Poéticos e Saudades. Essa obra foi publicada em 1836 por Gonçalves de Magalhães. Então, Gonçalves de Magalhães ele é considerado um introdutor do romantismo no Brasil. Mas é bom vocês prestarem atenção
ao outro Gonçalves, esse aqui, ó, Gonçalves Dias, que está aqui retratado nessa imagem. Porque Gonçalves Dias é, na verdade, o grande nome da poesia romântica na nossa literatura. Então, com a obra Suspiros Poéticos e Saudades, do Gonçalves de Magalhães, cronologicamente, a gente pode dizer assim, didaticamente, surge o romantismo no Brasil. Mas quem vai dar, por meio da sua criação poética, muito destaque, e que vai ganhar muito destaque no romantismo brasileiro, nessa primeira geração, é Gonçalves Dias. Então aqui eu pontuei para vocês um quadro, certo? Que apresentam justamente as gerações poéticas do romantismo. Perceba que nós temos 3 gerações, ó. Primeira geração, segunda geração e a terceira geração. Na aula de hoje, nós vamos focar justamente nessa primeira geração, que ela era conhecida como uma geração indianista, nacionalista ou religiosa. Então, falar da primeira geração poética no romantismo, pessoal, grave isso. Indianismo, nacionalismo, certo? Destaque para Gonçalves de Magalhães e principalmente Gonçalves Dias, como nós acabamos de mencionar. A segunda geração poética é uma geração que a gente vai estudar nas próximas aulas, ela é a chamada ultrarromântica, porque justamente na segunda geração a gente vai se deparar com uma poesia muito pessimista, né? De um egocentrismo exacerbado, né? Inclusive a antivisão da morte, a melancolia, né? E que tem como principais autores Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, entre outros. E a terceira geração, que é uma geração que eu particularmente gosto demais, né? Que tem Castro Alves, né? O poeta dos escravos, o poeta baiano, como grande nome dessa geração condoreira. Essa geração é chamada condoreira porque lembra o condor, né? Liberdade, a ave que voa, né? Que vê tudo de cima. E o foco dessa terceira geração é justamente a poesia de cunho social e político. Então aqui a gente já vai ter uma poesia mais preocupada com o social, com a crítica política, né? E Castro Alves, ele era um abolicionista. Ele vai justamente, através da sua literatura, denunciar todas as atrocidades que foram cometidas contra os escravos, né? Os escravos que eram os negros que vinham da África aqui para o Brasil. Bem, mas vamos focar agora no que foi a primeira geração poética do romantismo. Bem, essa primeira geração poética, romântica, ela é conhecida como uma geração nacionalista indianista, né? Então, características dessa primeira geração. Nacionalismo, minha gente. Nacionalismo. Nós vamos ver aí que o poeta da primeira geração, ele defende a sua terra, as riquezas do Brasil, as belezas do Brasil. Ele, inclusive, a necessidade de se criar um índio como herói nacional. Esse índio, ele é descrito de uma forma idealizada muitas vezes. Por quê? Porque ele quer valorizar o país. Então ele para e analisa naquela época. Quem é o símbolo que mais representa o país? Ora, o índio. Porque o índio é o nativo. Quando os portugueses chegaram aqui, os índios já existiam. Então, uma das formas de você ser nacionalista também é você valorizar, né, esse nativo da terra brasileira, que era o índio. Mas eu já digo a vocês, o índio, nesse momento literário, ele não é mostrado como ele era de fato, mas sim, ele era idealizado, né, para ser transformado na figura de um herói. Descrição do encontro entre índios e europeus como representação do mito da criação do Brasil. A gente vai ver muito isso na obra Iracema, no romance Iracema, de José de Alencar. Essa aproximação das culturas, a cultura europeia, né, de Portugal, e a cultura brasileira, né? E o índio e a Índia sempre sendo apresentada como um herói, né? Puro, forte, corajoso. Outra característica, natureza brasileira sendo exaltada como exuberante e confidente do sujeito lírico dos poemas. Ora, é essa natureza
que o eu lírico, quem é o eu lírico? É aquele que fala no poema. É a quem ele se dirige. Ele se dirige à natureza sempre valorizando. A natureza brasileira, ela é mais bonita, né? Ela é mais bela, ela é repleta de belezas que em outras terras a gente não encontra. Isso vai aparecer nas obras e nos poemas do romantismo da primeira geração. Uma visão egocêntrica também caracteriza a primeira geração romântica e, principalmente, quando se fala do amor, esse amor ele não é um amor de realização carnal, por exemplo, mas um amor idealizado. E a figura da mulher também aparece sempre como pura, né, ingênua, a idealização do amor e a idealização da mulher. Vamos analisar essas características agora em duas obras do Gonçalves Dias. A primeira obra, a gente tem aqui um trecho do canto número 4 do poema Juca Pirama. Né? É um dos poemas mais conhecidos de Gonçalves Dias, Juca Pirama. Observem toda a força de uma poesia indianista, romântica da primeira geração. Ora, vamos lá, vou ler aqui e vocês acompanhem. Gonçalves Dias diz: meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros, descendo da tribo Tupi. Da tribo pujante, que agora anda errante, por fado inconstante. Guerreiros, nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Queridos alunos, eu acho que ficou claro que nesse fragmento do canto número 4 do poema Juca Pirama, do Gonçalves Dias, a exaltação que ele faz à figura do índio. Veja que o índio ele é um herói. Primeiro ele diz, meu canto de morte, guerreiros, ouvi, sou filho das selvas. Olha a importância da figura dos elementos da natureza no texto romântico, na poesia romântica. Nas selvas cresci, guerreiros descendo da tribo Tupi. Ele diz, da tribo pujante. Ele depois diz, eu sou bravo, sou forte. Então ele mostra o índio como um ser que é puro, é forte, é bravo, né? É guerreiro. Então aqui nós temos uma marca fundamental da característica do romantismo, que é a visão do índio como herói. Vamos analisar uma outra obra. Bem, aqui eu tenho também um fragmento do poema Canção do Exílio, como aparece aqui embaixo. Estou destacando aqui na videoaula. O poema Canção do Exílio demonstra todo o saudosismo do eu lírico, que é aquele que fala no texto poético. A valorização da natureza brasileira e o sentimento de nacionalismo. Duas características marcantes na poesia da primeira geração. Não é à toa que ela é uma geração nacionalista ou indianista. É valorização da natureza e o sentimento de nacionalismo. Vamos ver como é que isso aparece aqui na obra. Ele diz, minha terra tem palmeiras. Olha ele mencionando aqui, sempre a flora e a fauna brasileira. Veja ele se dirigindo aos elementos da natureza, onde canta o sabiá. Ele, inclusive, sabiá, esse substantivo comum aqui, aparece com letra maiúscula no poema original do Gonçalves Dias, justamente para destacar a força, né? A força desse destaque que ele dá à natureza da sua terra. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Ora, por que o aqui e por que o lá? Vou explicar para vocês. Quando Gonçalves Dias escreve esse poema Canção do Exílio, o que é que a gente entende pela palavra exílio? Exílio é prisão, né? O que é o exilado? É aquele que está preso fora do seu país. Gonçalves Dias, na verdade, ele, quando sai do Brasil e escreve esse poema, ele está em Portugal, ele está em Coimbra. Mas ele não estava preso, né? Ele foi lá para cuidar de questões relacionadas à sua saúde e também aproveitou para estudar em Portugal. Mas ele está em Coimbra. Mas veja a saudade, o saudosismo que aparece aqui. Saudosismo do eu lírico. Veja o saudosismo quando ele diz,
as aves que aqui gorjeiam. Então, pessoal, onde é esse aqui? Esse aqui é o local do exílio. É Coimbra. É onde ele se encontra lá em Portugal. Não gorjeiam como lá. Ó, as aves que aqui gorjeiam, aqui significa Portugal, não gorjeiam como lá. E esse lá é a terra amada. É o Brasil. Ele diz, nosso céu tem mais estrelas. Ora, é lógico que ele não contou as estrelas que tem lá no céu de Portugal, nem as estrelas que tem no céu do Brasil. Mas ele destaca, ele dá superioridade à terra dele. Né? Ele valoriza a sua terra. Isso aí é uma característica marcante da poesia do romantismo. Nossas várzeas têm mais flores, ó. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida, mais amores. Ó, percebam como ele está valorizando as flores, né, as estrelas, os bosques. Parece que tudo que há no seu país é mais bonito do que em qualquer outro lugar. Saudosismo, nacionalismo, características do romantismo. Percebam que, inclusive, essa estrofe ela lembra muito o hino nacional, né? O hino nacional brasileiro. Nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida. Esse trecho aí é quase o que a gente chama de intertextualidade. Mas eu vou explicar isso no finalzinho da aula. Ele continua dizendo, em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Então ele diz que tem mais prazer lá com a natureza do Brasil. Interessante que ele diz, ó, sozinho à noite. Justamente à noite, porque é o momento em que o artista, o poeta, ele vai pensar nas questões de criação. Então, a noite é onde ele vai pensar, é onde ele vai criar, é onde ele vai produzir a sua arte, a sua literatura. Ele diz, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Então, veja que ele sempre diz que lá onde ele está, né, o cá aí representa Portugal, não tem os primores que ele encontra no Brasil. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontra eu lá. Então, o prazer ele só encontra lá. Onde é esse lá? No Brasil. Né? A terra que ele ama, a terra que ele valoriza. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Então, pessoal, esse poema, Canção do Exílio, é um dos poemas mais conhecidos, eu acho que o mais conhecido da literatura brasileira. É um grande exemplo da poesia da primeira geração romântica, porque ela é valorização da natureza brasileira e o sentimento de nacionalismo. Ou seja, ele coloca as belezas, a fauna, a flora do seu país como os elementos mais perfeitos, né, de maior primor, que ele não encontra em outro lugar. Então, curiosidades em relação a esse poema Canção do Exílio. Como eu estava dizendo para vocês, ó, a letra do hino nacional brasileiro foi escrita por Joaquim Osório Duque Estrada em 1909, lá no início do século XX. Né? Ela apresenta um trecho retirado do poema Canção do Exílio. Ó. Do que a terra mais garrida, teus risonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no terceiro mais amores. Observe que praticamente esses dois versos aqui, eles foram praticamente retirados, né? Porque o Osório Duque Estrada escreveu a letra do hino muito tempo depois da produção do poema Canção do Exílio, por parte de Gonçalves Dias. Então, Gonçalves Dias serviu de base, né? Porque o seu poema tem essa visão nacionalista, serviu de base para a produção da letra do hino nacional. Então, os dois textos objetivam valorizar a pátria, tanto o hino nacional como a Canção do Exílio, é pura valorização da natureza, da pátria e seus encantos. Então, ocorre um fenômeno que a gente chama, ó, grave bem isso aí, intertextualidade. O que é intertextualidade? Uma relação entre textos. Quando um texto faz uma relação, né, menciona outro texto, a gente diz que eles são intertextuais. Então, a gente pode afirmar que a letra do hino nacional é uma paráfrase do poema Canção do Exílio. Porque paráfrase é quando um texto faz referência a outro, mantendo o mesmo propósito, mantendo o mesmo sentido. Então, a letra do hino nacional tem o mesmo propósito da letra do poema Canção do Exílio. Que propósito é esse? Valorizar
a natureza e valorizar o país, a valorizar as belezas, os encantos do seu país, ou seja, 2 textos nacionalistas. Pessoal, espero que tenham gostado dessa aula, certo? A gente vai encerrando por aqui e desejando a todos bons estudos. Até a próxima aula, pessoal.